Meu nome é Roberto Salles, sou professor titular do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico. Entrei nessa universidade como estudante em 1977. Recebi a única bolsa social existente na época, bolsa de trabalho. Cheguei a reitor, mas fui diretor de centro. Eu coordenei um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados sobre Educação Superior. Sou membro do Conselho Editorial do Sou Ciência, sou também membro criador do grupo Cairóis, né? E estamos com a professora Isabel Paixão como vice na chapa, que será a primeira mulher eleita vice-reitora em 62 anos da UF. Tivemos duas vice-reitoras excelentes, mas não foram eleitas, porque na época não tinha eleição, era indicação. Bom dia a todos, obrigado por essa oportunidade. Eu sou Isabel Paixão, sou lotada no Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Celular e Molecular, sou professora e virologista, trabalhei no projeto Covid durante a pandemia. Em termos de gestão, eu fui diretora do Instituto de Biologia, chefe de departamento e fui coordenadora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Durante 2 períodos. Aceitei o convite do professor Roberto Salles para fazer parte da Chapa 3, UF Plural e Democrática, por ter observado durante as primeiras 2 gestões dele como reitor o quanto ele foi um excelente gestor. Ele conseguiu implementar o projeto Reúne, que foi um grande projeto do governo Lula, e o segundo motivo é porque, apesar da UF ter 62 anos, eu estou sendo, a mulher eleita, a ser eleita, como vice-reitora na chapa do professor Roberto Salles. Primeiro, nós achamos que é um absurdo a proposta da PEC que cobra mensalidades. É um absurdo total, é mais uma tentativa de vários governos, de cobrar mensalidade. Primeiro que educação não é uma mercadoria, não é um negócio. Educação tem que ser considerada como estratégica e também como investimento, não gastos. Então somos completamente contrários, até porque existem estudos que mostram que a cobrança de mensalidade não cobre 20% do que a universidade necessita. Então, já partindo daí, eu vou relembrar que nós fomos coordenadores do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados e fizemos uma proposta muito clara de tramitar um projeto de lei do deputado Gastão Vieira sobre autonomia, e nesse projeto foram agregados outros. Sem autonomia fica muito difícil, porque a autonomia requer também uma vinculação e subvinculação de receitas. Por exemplo, as paulistas têm a vinculação de receita do ICMS, que representa mais ou menos 9,57% da receita do ICMS do Estado de São Paulo. Isso é o suficiente para as universidades terem toda a liberdade, não só administrativa, financeira, de expressão, tudo. E as nossas universidades tiveram oportunidade no governo Lula e não quiseram. Então agora nós estamos fazendo tramitar, só assim que nós vamos resolver a situação geral das universidades, inclusive financeira. Agora, como nós tivemos na Câmara dos Deputados, fizemos um relacionamento com deputados e senadores, nós temos os caminhos para isso, O reitor ele não pode ficar só reclamando e parado, ele tem que ir aonde tem o recurso. E o recurso, o debate maior, se dá no Congresso Nacional. É um absurdo a restrição orçamentária, imposta às universidades, e nós vamos lutar muito para a recomposição desse orçamento, e também temos parcerias com empresas públicas, e até eu vou dizer, a Confederação Nacional da Indústria precisa da universidade para as inovações. Isso não deixa de ser uma aproximação com a sociedade. Então nós temos que procurar os caminhos corretos. Temos também emendas parlamentares individuais, de bancada. Temos aqui também, nós levamos desenvolvimento econômico e social para 8 municípios. Foi através do Reúne.
Porque o governo, riquíssimo em royalties de petróleo, não dá uma contrapartida? Isso nós vamos correr atrás. Nós já fizemos, sabemos o caminho e vamos fazer novamente, com toda certeza. É importante lembrar também a contribuição da FEC, que é a nossa fundação, inserida dentro do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da nossa universidade, que possa contribuir também com essa verba extra. Temos que entender que na situação atual é necessário aprendermos e tornar um hábito buscarmos recursos fora do orçamento da universidade. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar as instâncias coletivas que nós temos na UF. O Conselho Universitário, ele ficou bastante deixado de lado nessas discussões. As discussões se restringiram ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e às pró-reitorias. Inclusive foram várias falas minhas como membro permanente do Conselho. Então, nós temos que respeitar as instâncias. Quando se trata só de questões acadêmicas, nós temos a instância, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas quando se trata da vida, da segurança, nós temos que ter uma discussão no Conselho Universitário que não tivemos. Essa que é a realidade. Foi tudo colocado como se a instância superior da universidade fosse só um dos 3 conselhos superiores. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver qual é a evolução que nós vamos ter da pandemia, porque não sabemos ainda como isso vai avançar. Achamos, e estamos acompanhando, que com a quantidade de pessoas sendo vacinadas, a tendência é a pandemia diminuir e, obviamente, o número de casos, principalmente, diminuir. Mas não estamos vendo isso agora. Então, primeiramente, nós temos que ver como vai ficar a situação antes da nossa posse. A pandemia é uma realidade e temos que estar sempre atentos a essa questão da volta ou não da pandemia, tal qual foi o início que nós passamos. E para isso tem um comitê que vai orientar a todos os setores da universidade, a todas as unidades, para que possamos voltar ou não presencial totalmente, ou mesmo na forma híbrida. Temos que esperar essa comissão e vermos qual posição deveremos tomar para não colocar em risco a nossa comunidade da UF. Temos que trabalhar com segurança. E temos também esse momento diferente, que a pandemia nos trouxe, nova realidade, e temos que trabalhar com o que nós temos. Eu acho que, em primeiro lugar, a segurança de todos, dos professores, dos técnicos administrativos e dos alunos. Então, a forma híbrida é uma forma moderna de se trabalhar. Só não concordamos com o que vem acontecendo em relação, aí nós vamos falar depois, às 30 horas, que prometeram e depois disseram, não, esquece, tudo foi brincadeira, é ponto biométrico. Até confundiram ponto biométrico com ponto eletrônico. Pois esse é um desafio muito importante para um bom gestor. Nós tivemos a oportunidade de investir 380 milhões do Reúne. Não foi uma coisa simples. Nós colocamos os recursos e o projeto dentro do PDI. Foi amplamente discutido pela comunidade, como se fosse um orçamento participativo, bem vigiado. Então, na verdade, nós temos que avançar na captação de recursos. Nós temos que diminuir a evasão da nossa universidade. Nós temos que ter sempre em vista que entra um número X de alunos, em tese tem que se formar o mesmo número de alunos. Isso interfere na taxa de sucesso. Mas o mais importante é que nós queremos que os nossos alunos entrem na universidade pública e consigam se formar na universidade pública. Não basta entrar, tem que ter condições. E para isso nós temos que ter uma política estudantil. Aliás, nós começamos lá atrás com uma política de inclusão com alunos de escolas públicas, seguindo a UERJ, dando 20% de pontuação. Depois veio o PNAS, que nós passamos nosso vestibular para o Enem e SISU, para ser um exame nacional. E depois veio a lei das cotas em 2012, e a lei falava da integralização em 4 anos a partir de 2013.
como nós saímos em 2014, implantamos em 2 anos. Isso tudo que nós estamos falando pode ser auditado, pode ser verificado no relatório de gestão UF 2006 a 2014, que é um relatório obrigatório para as universidades, para os reitores, e auditado pelo Tribunal de Contas. Então, nós temos que ter em mente que nós temos que correr atrás dos recursos. Agora eu vou voltar ao que nós tínhamos falado. Se a UF leva desenvolvimento social e econômico para 8 municípios, inclusive aqui em Niterói, e o Estado é rico em royalties de petróleo, por que não reivindicar, né, fundos para a universidade, para ajudar? Por exemplo, o passe livre é um deles, porque todo o passe ele é subsidiado pelo Estado. E por que não fazer isso para os nossos alunos? Já tem uma conversa marcada com o governador, com o presidente da Assembleia, prefeito do Rio, já conversei com alguns prefeitos do interior, e nós vamos buscar esse objetivo. Nós queremos nossos alunos entrando e se formando. Nós temos problema das alunas que têm filhos cedo e não conseguem estudar, e nós temos que resolver isso. E a professora Isabel vai instituir. Bom, a política de permanência dos estudantes é fundamental, sempre foi uma prioridade para a nossa chapa para essa universidade. Então, nós temos que pensar que é necessário a permanência dos alunos, porque, segundo o que o professor Roberto já falou, isso interfere na taxa de sucesso da nossa universidade. Nós temos a proposta do aumento de bolsas sociais, do aumento do valor dessas bolsas e da criação da Bolsa Mãe-Pai, que vai ajudar aos estudantes a permanecer e concluir o seu curso com sucesso. Bom, sobre essa questão, eu acho muito importante, já tivemos debate sobre isso no Conselho Universitário, inclusive com votação. Nós temos que nos adaptar aos tempos atuais, até porque, como foi falado, a UF está presente em 8 municípios e tem conselheiros que moram distantes. Eu acho que é válido, eu acho que pode ser intercalado. Podemos ter um grupo presencial aqui na sede, e o grupo virtual para quem não puder estar presente. Eu acho que nós podemos fazer justamente isso, né? Conversar com as pessoas e decidir dessa forma, mas nós temos que nos adaptar aos tempos modernos. Eu acho que é positivo nós termos a participação das pessoas de modo virtual, né? De modo remoto. E também quem quiser participar presencialmente também dá a possibilidade. Então, essa é a nossa opinião. Antes da pandemia, só conhecíamos atividades de reuniões e outras atividades da universidade do tipo presencial. Mas a pandemia nos mostrou que é possível fazermos essas reuniões do tipo híbrido. Então, como é muito importante as reuniões do CUV, achamos que a possibilidade de fazermos híbrido vai ser fundamental, que pessoas que estejam distantes da sede poderão participar também, que é uma reunião de suma importância para a universidade. Bom, na verdade eu era reitor nessa época, né? Foi na nossa gestão que foi feito esse plebiscito. Aliás, eu gostaria de falar também que eu fui o único reitor que eu conheci na universidade que fez audiências públicas, né, com estudantes, né? E também fiz esse plebiscito e também fizemos a discussão sobre a estatuinte, né? Fizemos algumas adaptações que vinha a discussão de 20 anos e nunca ocorreu, e precisamos fazer outro estatuinte. Mas o que foi decidido na época, e eu lembro muito bem, foi que não seria aberto nenhum curso de especialização financiado pelos alunos, né? E durante a minha gestão não foi criado nenhum curso, só foi repetido os cursos que já existiam, né? Mas não foi criado nenhum novo. Então, a pergunta não está assim 100% adequada, né? Porque não foi uma vedação total. O que foi aprovado foi isso, que nenhum curso novo seria criado, mas os cursos que estavam em vigor continuariam. E nós vamos manter essa posição. Aliás, foi na nossa gestão que a gente abriu mão de uma série de taxas. E incentivamos sim que tivesse curso pago por empresas, não pelo aluno,
por uma entidade pública ou não. Então isso foi nossa proposta naquela época. E na verdade essa reunião foi nós que presidimos a época. Em princípio, não somos favoráveis à cobrança de taxa de matrícula para os cursos na universidade. Nós estamos numa universidade pública, mas em casos especiais podem ser estudadas as situações e talvez, de alguma forma, alguma empresa possa pagar para os alunos, como o professor Roberto Salles falou, não cobrar do aluno diretamente. Existem várias outras formas de se cobrar essa taxa de matrícula. Os trabalhadores terceirizados são muito importantes na nossa universidade, sempre foram importantes, ajudaram muito no crescimento da nossa universidade, né? E lamento que durante a pandemia não tiveram um tratamento adequado, né? Muitos foram demitidos assim, de uma hora para outra, sem nenhuma discussão. Os trabalhadores terceirizados são importantíssimos, porque eles ajudaram, né, em várias situações da universidade, não só no trabalho administrativo, quando nós tínhamos ainda concursos em andamento, como também na parte de vigilância, na parte de limpeza, eles são fundamentais. Então eu sempre repeti, vou repetir, a maior riqueza que nós podemos ter dentro da nossa instituição são as pessoas que trabalham. E aí eu não vou fazer nenhuma diferença entre docente, técnico administrativo e prestadores de um modo geral. São fundamentais para que a nossa universidade avance, sem sombra de dúvida. Os trabalhadores terceirizados, eles são fundamentais para alavancar a universidade. Nós sabemos que alguns cargos não existem na universidade, então nós precisamos mantê-los. Mas é nossa opinião que a universidade cumpra as leis trabalhistas e possam apoiar esses trabalhadores, que é o seu direito. Primeiro passo é extinguir imediatamente o ponto biométrico. Voltar à discussão sobre as 30 horas, porque eu tenho falado nos debates que se eu sou reitor eu vou ao Supremo. Todos os reitores, começou com o professor Raimundo, todos os reitores mantiveram as 30 horas. Foi na época do professor José Raimundo Romeu que foi criado. Continuou com o Luiz Pedro Antunes, continuou com o Gilberto, continuou com o Cícero e continuou conosco. Agora, eu não acho justo, Isabel, na época da eleição, um pouco antes, o reitor promete 30 horas, faz até vídeo, né? Não foi só ele que fez vídeo, outras pessoas da equipe fizeram. O Sintuf reproduz a publicação entre o primeiro e o segundo turno, e depois diz que não é nada disso, dá ponto biométrico, nem ponto eletrônico, não sabia nem a distinção entre ponto biométrico e ponto biométrico. E o que acontece? Os funcionários ficaram surpresos, porque além de não dar as 30 horas, deram 45 horas, né? Alguns dizem que é 43, outros dizem 45, outros dizem 40, e ponto biométrico. Agora, ponto biométrico resolve alguma coisa? E isso aí criou um conflito entre as categorias. Por que umas têm que fazer, outras não? Agora, o principal, pior de tudo, que nós temos um documento de 2017, no final, já em 2018, para a Procuradora Federal, dizendo que para contratar o relógio, para arrumar o relógio, para botar o ponto. Quer dizer, antes da eleição já sabiam o que estava acontecendo, né? Então, não foram ao Supremo, simplesmente aceitaram uma decisão do Ministério Público. E nós vamos tratar o técnico de forma que sempre tratamos. Uma relação sincera, uma relação de conversa, vamos encontrar a melhor forma de trabalho, sem nenhum estresse, todos vão voltar a sorrir. Volto a repetir, a questão das pessoas ter tempo para suas famílias. Nós estamos na contramão do mundo. Todos devem trabalhar com felicidade. E não confundir, esticar o horário não significa produtividade. O que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas fiquem felizes e produzam mais. E não ficar vigiando o tempo, porque não controla. Nós já vimos isso. Então nós temos que adaptar aos tempos modernos. Tem várias formas das pessoas trabalharem
com felicidade. Com certeza. Muitas universidades mantiveram 30 horas. Então, como o professor Roberto falou, a produtividade, a eficiência, a qualidade, a capacidade de um funcionário, de um técnico administrativo, não é medida pelo tempo de trabalho, e sim por sua produtividade. O quanto ele é capaz de fazer aquele trabalho, desempenhar aquele trabalho com eficiência. Portanto, as 30 horas é muito importante para eles. A universidade cresceu muito, ela foi para 8 municípios, né? A UF está presente nesses municípios todos. Antes estavam mais como curso de extensão, né? Poucos tinham um curso realmente funcionando, né? Mas nós ampliamos de qualquer maneira. Onde tinha curso nós ampliamos muito, e onde não tinha, só tinha extensão, nós enraizamos, né? E a UF precisa, as pessoas precisam se fazer sentir com sentimento de pertencimento, né? Nós vamos criar uma pró-reitoria da integração, com a nomeação de uma pessoa escolhida por esses campos fora de sede. E também aqui em Niterói há uma grandeza muito grande, né? Tanto do campus do Graguatá, Valonguinho e Praia Vermelha, né? Fora as unidades isoladas. Nós procuramos minimizar a situação, colocando Buzuf, que inclusive os professores e os técnicos podiam dar, parece que agora não pode andar mais, temos que renovar os ônibus, né? Trocar, porque eles já têm mais de 10, 11, 12 anos, foram comprados na nossa época, né? E nós precisamos também aproximar mais as pessoas, né? dos vários setores, ou seja, temos que voltar a essa convivência, né? Passada a pandemia, que nós tínhamos, salutar, nessas discussões que nós levávamos. Hoje nós estamos vendo um pouco de distanciamento. Então, a questão da infraestrutura, né? De elevadores, de internet, isso tudo tem que ser resolvido. Sem isso fica muito difícil. É importante aproximarmos dos campi da nossa universidade, né? Nós estivemos presentes em vários e vimos que eles colocam essa situação do distanciamento. Então, a criação da pró-reitoria de integração será fundamental para justamente fazer essa integração. A reitoria itinerante também é fundamental para nos aproximarmos dos campi. E dentro dessa situação, nós podemos levar os programas da universidade, né? Quais são os programas internos que a universidade oferece para todos os 3 segmentos, né? Seja docente, discentes e técnicos administrativos. Então, essa é a nossa proposta. Aliás, toda a universidade, né? Nós estamos sem... não vou dizer nem reajuste, reposição salarial há mais ou menos 6 anos, né? Eu lembro que na concessão do título de doutor honoris causa para o presidente Lula, e a presidenta Dilma estava presente, né? Eu fiz um discurso e cobrei, né? O aumento salarial para os docentes, de modo geral, para os professores também do ensino básico, né? Isso está gravado. Eu acho que é muito importante, porque há uma defasagem salarial muito grande, tanto do docente quanto do técnico administrativo, né? E também a questão da carga horária, né? Algumas unidades têm poucos professores, né? Reclamam muito das condições, tem que... E o principal também é mais a estrutura, né? Temos que melhorar a estrutura. Nós avançamos no Reúne, né? E nós esperávamos que a universidade pudesse ter avançado nesses 8 anos, mesmo considerando a restrição orçamentária, né? Mas eu acho que tem que ser valorizada a carreira docente. Nós temos um problema também, que é muito sério, de gestão. Nós não temos um sistema, o SEI não é um sistema inteligente que se comunica com você. Nós temos universidades várias no Brasil, vou citar 3, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem um sistema que fala com você, você entra com o processo, cada passo que você está, você recebe uma mensagem. Se tiver alguma pendência, você pode cumprir logo.
E lá uma progressão, uma promoção demora um mês e pouco, uma pensão ao mesmo tempo, até o diploma. E nós não temos um sistema desse aqui. Apesar de nós termos pessoas competentes trabalhando no setor de gestão de pessoas, CPPD, mas não temos equipamentos e não temos também nem equipamentos e nem tecnologia para isso, né? Então nós precisamos realmente ter um apoio administrativo, projetos de pesquisa, realmente é muito importante apoiarmos os docentes, principalmente na parte de apoiar os projetos desenvolvidos pelos docentes. Esses projetos fazem com que a UF se torne mais visível no exterior. Então, os docentes precisam desse apoio. Apoio da criação de um escritório que possa auxiliá-los a fazer a prestação de contas, a preencher a plataforma Sucupira, que nós sabemos que demanda muito tempo dos docentes. Então, na medida em que a gente melhora, dá esse apoio, melhora a infraestrutura dos laboratórios também, nós estaremos levando a universidade a um nível internacional, porque nós sabemos que a nossa pesquisa é em nível internacional. Então, até 2014, último ano da gestão, nós repassamos, que nós criamos recurso do infrapredial e livre ordenação para as unidades. O último ano, 2014, foram 6 milhões para ser dividido entre os diretores para cuidar das coisas principais da sua unidade, tanto pequeno reparo como compra de material. Nós estamos muito à vontade para falar sobre isso, porque primeiro que nós seguimos a UERJ, não fomos a original, em Mato Grosso, a Universidade Federal, de dar cota de 20% para alunos de escolas públicas. Depois aderimos ao PNAES, justamente recurso para criarmos as bolsas. E depois a lei das cotas, nós implantamos em 2 anos, 2013 e 2014, que é a lei de 2012, quando a lei falava em 4 anos. Em segundo lugar, nós fizemos uma inclusão enorme dentro da universidade. Eram 4.200 alunos entrando, em 2014 era mais de 10 mil, então 50% foi para a lei das cotas. Somos favoráveis à renovação, é importante, a UF tornou plural, não é? E foi realmente uma medida do governo Lula extremamente importante para tornar a universidade realmente, para que todos pudessem estudar aqui. E também eu fico feliz de ter sido o reitor, que foi o primeiro reitor a assinar, né, fiz a assinatura do nome social, né? Eu fiz questão de receber, né, a pessoa e fazer a assinatura, né, do nome social, que tinha sido criada a lei, mas a universidade ainda não aceitava isso, né? Então eu me senti assim, muito feliz pela universidade ter tomado esse passo. E nós respeitamos e sempre apoiamos todas as manifestações da universidade e vamos continuar apoiando, porque nós sempre tivemos circulando dentro da universidade, no meio de todos, ouvindo a todos, é muito importante, né? Considerando as características gerais do nosso país, a lei das cotas é fundamental. Nós pretendemos sempre lutar pela lei das cotas e também a permanência dos alunos, não só dando condições de bandejão, do BUSUF, de transporte com segurança, né? Porque sabemos que a nossa situação hoje em dia no país é insegura. Então, tudo isso nós vamos considerar e somos favoráveis à renovação, à manutenção sempre da lei das cotas. Quando foi criado essa lei para designar pelo nome social, não pelo nome de nascimento das pessoas, né? Nós aderimos imediatamente, né? E isso foi uma alegria geral da universidade para todos, né? Então nós somos realmente 100% favoráveis e tudo que nós fizemos, aí não tem fake, consta do relatório de gestão UF 2006-2014. Nós vamos continuar com a inclusão na universidade, concursos também, porque é lei, nós não estamos fazendo mais nada do que a nossa obrigação, entendeu? E qualquer coisa fora disso, em relação à atitude que nós tomamos, é fake, porque nós estamos dando uma referência.
relatório de gestão UF 2006-2014. A UF fez a maior inclusão de todas as universidades em 2014, até 2014. Não só a questão das cotas de um modo geral, como também da inclusão de pessoas com necessidades especiais. Nós criamos o único curso de mestrado de diversidade e inclusão existente no país. Nós criamos o setor também de inclusão, e qual é o... inclusão e... Diversidade. Inclusão, diversidade, mas tem acessibilidade. Nós criamos o setor de inclusão e acessibilidade e criamos o curso de mestrado em inclusão e diversidade, o único do país. Bom, nós temos que esclarecer, isso é uma coisa muito importante. Primeiro que nós saímos em novembro de 2014. Não existe EBSER sem aprovação do Conselho Universitário e sem assinatura do contrato. Não existe. Tem que ser as duas coisas. Eu lembro que eu saí em novembro de 2014 e a EBSER, isso tem no YouTube, ela foi feita uma reunião em março de 2016, março de 2016, 2 anos depois que eu saí, mais de 2 anos, na imprensa do Estado. Eu era conselheiro, porque eu sou membro permanente, eu fui andando, muita gente entrou de carro, né? E foi uma reunião realmente terrível, com tropa de choque, e estava presente o reitor e o vice dele, e o reitor simplesmente gritou: está aprovado. Foi uma confusão tremenda, e a EBSER, o contrato foi assinado em abril de 2016, então a reunião do CUV foi em março de 2014, e o contrato foi assinado em abril de 2016. O que diz as cláusulas do contrato? Que a EBSER deveria, depois de um ano, contratar mão de obra e abrir leitos. Não fez nenhuma coisa nem outra. Hoje nós temos um hospital com 120 leitos, os estudantes estão tendo dificuldade de aprendizado, os professores não podem ensinar, e eu, como membro permanente do Conselho Universitário, pedi ao Conselho que formasse uma comissão para estudar as cláusulas do contrato, mesmo sabendo que todo contrato tem que ter um fiscal. Depois de 5 anos, alguém da administração devia ter feito isso. E nessa proposição tive o apoio da Márcia Carvalho e do Davi. Juntamos as propostas e aprovamos, e o diretor da Faculdade de Medicina é o presidente. Isso foi no final do ano passado, estamos esperando o resultado. A partir desse resultado, e nós seremos eleitos, nós vamos formar um grupo para estudar as saídas, porque tem um problema. Uma das cláusulas diz que se você, para tirar a empresa, você tem que denunciar 1 ano antes e fundamentar a denúncia. E a denúncia é o resultado que a comissão do Conselho Universitário tem que apresentar, que nós já sabemos que a EBSER não está cumprindo o contrato. Outra questão é que os funcionários concursados da EBSER não tem nada a ver com isso. E não podemos retirá-lo imediatamente, aí o hospital realmente fecha. Tem que encontrar, dentro de 1 ano, uma fórmula para poder saber como o hospital vai funcionar. Temos que acionar o Ministério Público, aí sim, para pedir ao governo federal um concurso público para entrar pessoas para podermos tirar a empresa. Então não adianta vir aqui falar que vai ser unilateral, que vai tirar imediatamente, que não consegue, está na cláusula do contrato. Isso tem que ser encarado de uma forma responsável. Agora, o que eu vou fazer, no ato que eu assumir, que nós assumirmos, nós vamos pedir, agradecer e pedir para se retirar a cúpula dirigente da EBSER, o superintendente e os diretores. Nós vamos formar uma comissão para poder estudar tudo que está acontecendo e tomar as medidas necessárias. Se não tiver jeito, tem que retirar a EBSER, mas tem que procurar uma maneira de substituir a mão de obra.